Muito boa noite, muito boa tarde, queridos ouvintes. Vamos para mais um podcast. E é claro que você já viu qual é o nosso tema de hoje. Nós vamos falar sobre a incrível, memorável segunda temporada de Umbrella Academy, mas é claro, vem a nossa vinheta primeiro. Mosmos! Isso aí, gente, nós acabamos de... Eu, por exemplo, terminei de ver a segunda temporada agora mesmo, poucas horas antes de nós gravarmos esse podcast. E aconteceu uma coisa muito diferente, que é porque nós viajamos no tempo, né, Eduardo? E esse podcast vai sair anterior a mas isso aí, explica aí pra nós. Eu estou muito confuso. Eu tô muito confuso, sério. Esse negócio de viagem no tempo realmente mexe com a nossa mente. Eu já tô sentindo assim uns 5 dos 7 sintomas já, né, da paranoia aí da viagem no tempo. Porque no nosso próximo podcast, que vai vir depois desse, eu menciono que acabei de terminar de assistir Umbrella Academy. Ainda falo assim, ó, Marcelo, Umbrella Academy 2 vai ser nosso próximo podcast, né? Caraca, velho, eu tô preso assim num goodbye eterno aqui, sabe? Entendeu a referência a Dark? Sim, né? sim. Entendi. Querida e querido ouvinte, se você não ouviu o nosso podcast Dark, ouça, porque tá muito incrível. Sim, você tem que ouvir, porque, nossa, quase que saturou o tanto que a gente falou lá de viagem no tempo, mas a Umbrella Academy trata de um jeito tão diferente, assim, legal, despretensioso, diferentemente de Dark, né? Que é muito massa. O tão doido disso da gente estar viajando no tempo é que os nossos comentários aleatórios vão ser sobre um podcast que ainda não saiu. É um podcast nossa, verdade. Cara, sinceramente, eu acho que... Nossa, sério. Eu tô começando a sentir uma coceira aqui, pelo amor de Deus. Alguém me dá um talco, eu preciso de um talco. Então, gente, vocês podem aguardar aí que nós vamos soltar o nosso podcast, que é sobre o Dreamcast de One Piece. Nós lá escolhemos a dedo atores que a gente acha que faria um ótimo trabalho para representar os personagens de One Piece no live action que está por vir da Netflix. Mas, cara, esse nosso podcast, ele foi muito aleatório. Sério, realmente. parando pra pensar que agora, velho, o que a gente fumou? Foi porque, referência pra todo lado, assim, nossa, de qualquer coisa. Pois é. A gente falou, claro, muito de Umbrella Academy, falou de Dark, falou de um monte de coisa. Turma da Mônica. Sim, a gente conseguiu colocar a Turma da Mônica no meio, não, enfim. Então, você aguarde que vai sair esse podcast que nós já fizemos, olha só que doideira. E agora, terminando esses nossos comentários aleatórios, vou pedir pra você que se você gosta bastante de cultura nerd, de cultura pop, de análise de anime, de séries, de filmes, pra você se inscrever no nosso canal, dar like aí no vídeo também. E procura a gente lá nas redes sociais, nós estamos presentes no Twitter e no Instagram como @moshmoshcast. Não esquece de seguir a gente, hein? Bora lá. Cara, o poder da edição é muito mais poderoso que a Vanya. Nossa, é verdade. Apesar dela ser, Rapaz, eu não entendi a Vânia, sabe? Porque, tipo assim, eu já vou emendar aqui logo. Porque, Então assim, vamos comentar rapidamente aqui sobre a primeira temporada. Eu acho que a primeira temporada, ela é muito boa, gosto bastante. Só que o ponto alto da primeira temporada é o final, na minha opinião. Sim, sabe? sim. Os 3 últimos episódios. Eu acho que a segunda temporada, ela mantém um nível de qualidade do primeiro episódio ao último. Eu vi muitos comentários de pessoas falando que o meio da temporada é um pouco enrolado, mas eu particularmente não achei. Eu acho assim que mantém assim, o mesmo senso de urgência, sabe, em todos os episódios. Mas agora, voltando a falar sobre a Vanya em específico, cara, a Vanya é muito difícil você entender os poderes dela, porque é tipo a Elsa. Porque, tipo assim, vê a Elsa do Frozen, sabe? Ela tem poder de gelo, né? Aí ela solta gelo pela mão. Mas aí ela pode fazer castelos, tudo bem. Mas aí ela pode dar vida e pode fazer roupa, sabe? Pois tipo, é igual a Vanya pode fazer tudo, velho, tudo. Ela até transforma a própria roupa dela em branco. Pensei que ela ia mandar um let it go lá, mas enfim, aí solta lá um Kamehameha gigante lá que destrói a lua, aí faz aqueles tentáculos de energia lá que me tava sugando a alma da Umbrella Academy. E aí, véi, tipo assim, eu acho assim que a Vanya, ela é uma das personagens mais perigosas que existem, justamente porque a gente não sabe qual é o limite dela ainda. Eu achei isso muito interessante, essa forma como eles construíram ela. Ela me lembra essas personagens que geralmente são femininas, né? De telecinese, que não tem limite o poder, velho. Assim, não dá pra saber o que certamente ela faz, como a Eleven, de Stranger Things. A gente não consegue delimitar os poderes dela, a gente não sabe o que é.
Feiticeira Escarlate, sei lá, nas histórias em quadrinhos, ela fala 3 palavrinhas, assim, no more mutants, né? Chega de mutantes e... Assim, nossa, cara, o quê? 90% dos mutantes morre, assim, some, desaparece, sabe? Isso é um nível de poder muito grande. É igual a Jean Grey também. Exatamente, Jean Grey. Você comentou sobre outra coisa que eu quero comentar também. Eleven. Bom, eu acho que o 5, né, o 5, o número 5, ele é a nova Eleven, digamos assim, né? Porque é uma guerra muito idiota, desculpa, mas eu acho muito idiota essa guerra aí de... Ai, nossa, é Eleven, não é 11, sabe? Ai, nossa, é 5, não é 5. Gente, é tudo a mesma coisa, tá? Mesma coisa. Pelo amor de Deus. Enfim, eu falo 5 mesmo que no original seja 5, eu falo assim, porque hashtag Brasil, né? É isso. Não tem problema, é porque não vi dublado, aí fica na minha cabeça 5. Mas 5 não tá errado. O que você ouvir, você pode falar, não tem problema. Isso aí é briga de quem quer inventar coisa, pelo amor de Deus. Exatamente. Isso aí não faz sentido, não. Só comentar rapidinho sobre a dublagem, porque assim, eu vou comentar assim 2 minutinhos do máximo da dublagem. Mesmo que eu assista legendado, eu sempre dou uma olhada, né? Eu dou uma ouvida. Eu sempre dou uma ouvida na dublagem pra ver como é que é. Porque dublagem é algo que eu gosto muito. Eu sempre gosto de ver, né? Mas assim, eu acho que essa dublagem de Umbrella Academy foi muito boa, sabe? Gostei muito das vozes, principalmente da Alison, eu gostei muito, porque é a Carol Crespo, se não me engano, ela dubla a Shuri no Pantera Negra e é a eterna voz da garota do blog, a Gossip Girl. Eu acho que se você não tem pelo menos 20 anos de idade, você não sabe o que é Gossip Girl, mas enfim. Eu acho assim que a dublagem cometeu alguns equívocos, eu diria assim, né? Como, por exemplo, eu fiquei muito chateado porque eles mudaram a frase de ativação do poder da Alison, né? Porque no original ela fala I hear the rumor, né? Alguma coisa assim. Sim. Você, tipo, eu ouvi um rumor. Aí, assim, na legenda lá, né? Tipo, eu ouvi um boato. Boato, rumor é a mesma coisa, mas é porque rumor é o nome super-heróico da Alison. Mas na dublagem, eles adaptaram, né? Como eu ouvi dizer. Eu acho que eu ouvi dizer perde um pouco do peso. Né? Sim, é porque nós não temos essa expressão em português. Alguém fala assim, ou ouvi dizer? Não, praticamente não fala. É isso aí. Então, assim, Marcelo, aquilo que você disse, cara, créditos para o Marcelo. O Brasil devia ter feito assim, um passarinho me contou. Exatamente. Não é? Nossa, sério. Isso ia ficar genial. Genial, mas assim, a gente não pode também questionar o trabalho dos dubladores, porque pode ser... Eles são profissionais, né? Pode ser assim que talvez falar rumor não casaria muito bem com a movimentação labial. Mas se bem que rumor é muito parecido, né? Rumor, humor, mesma coisa. Sabe, é por isso que eu falo, assim, algumas coisinhas pequenas, assim, se não me engano, a personagem é gestora, sabe? Eles, assim, é diferente também o nome, algumas coisinhas pontuais, mas pelo menos Umbrella Academy eles mantiveram. Não ficou Academia Sombrinha. Uma coisa que é muito boa, logo desde a primeira temporada, é os efeitos visuais, né? Que, nossa, os de Umbrella Academy são nível Hollywood, assim, aqueles quase filme top de Hollywood mesmo, porque é um efeito visual digno de uma série de super-heróis, e precisa, né? Já que a gente falou que a Vanya tem tantos poderes de converter meio que som. O que eu consegui entender é isso, que ela converte som, né, em energia telecinética. Mais ou menos isso, o que eu compreendi, mas ela também pode curar, pode fazer um monte de coisa, então é isso, né? Então precisava de efeitos visuais muito bons e eles entregam, sim, principalmente no Pogo, né? Nossa, incrível a animação dele, muito bem feita, o jeito que a boca dele se mexe. E uma pena dele não ter uma participação tão boa na segunda temporada, tão boa assim, tão grande, né? Já que ele faleceu, coitado. Porque eu achei ele um personagem muito massa. Bom, eu realmente acho que os efeitos visuais, assim, o auge é o Pogo, mas eu sempre gosto de mencionar a cena da Lua sendo destruída. Aquela cena da Lua sendo destruída e o meteoro atingindo a Terra, aquilo foi sensacional. Sim, sério, sim. Eu achei aquilo muito, muito, muito bem feito. Sobre os poderes da Vanya, novamente, está voltando toda hora na Vanya, né? Eu realmente tinha entendido isso, a princípio eu tinha entendido isso, que os poderes da Vanya seriam tipo uma derivação dos poderes da Alison. Porque a Alison também mexe com o som, né? Mexe com a manipulação. Sim. A Alison seria tipo o Killgrave, o vilão da Jessica Jones, mais ou menos, a manipulação por meio da voz. E aí eu pensei, bom, a Alison também tem exatamente esse lance aí, porque, se não me engano, lá na primeira temporada ela tá tocando o violino dela e ela meio que manipula, né, as pessoas a gostarem, alguma coisa assim. Aí, de repente, ela tá andando na rua e os postes começam a entortar. Aí eu comecei a não entender. Aí ela começou a levitar coisas, aí ela fez voa também, tentáculo cura. de energia.
e solta Kamehameha e... Nossa, sério. É como se fosse a força também, né? Nós não sabemos qual é o limite de poderes da força do Star Wars. É qualquer coisa. E uma coisa que eu quero dizer é... Que atuação, hein, Ellen Page? Que é isso? Não, episódio 8 da primeira temporada. Eu nunca na minha vida vou esquecer isso. Ela quase mata a Alice. Gente do céu. Ela fala, you destroy my life. Nossa, sério, aquilo lá... Que é isso? Vai, passa a lambida no pescoço da Alison. Sério, foi triste, né, ver aquilo. A Ellen Page e o... Como é que é o nome daquele ator? Não sei, o ator do Five. Os dois mandaram bem demais na conta nas 2 temporadas, eu acho. Eles atuaram muito. Demais a conta. O Sir Reginald também e o... Como é que é o nome? O Luther também, mas eles aparecem um pouco menos... Não, o Luther aparece bastante, mas ele é mais como se fosse uma coisa mais cômica, né? O Luther sempre pende mais pra um negócio cômico, não precisa de tanta atuação assim absurda, né? Mas o Five, que eu esqueci o nome do ator, porque ele tá lá em Nick, Rick e Dick Down, pra quem nunca assistiu, da Nickelodeon. E a Ellen Page também, nossa famosa Kitty Pryde. Os dois realmente deitaram na atuação de um nível assim que... É nível Hollywood, mais uma vez. Uma coisa da série que chega a nível de filme top, assim, de bilheteria. Exatamente. E por fim, né... Por fim não, na verdade eu acho que esse é um tópico que nós vamos abordar também ao longo agora do segundo bloco, que é a trilha sonora. Sensacional, sério, sensacional. Marcelo, aquele vídeo que você fez recentemente, né, indicando os filmes da Netflix, querido ouvinte, tá aqui no canal, pode ir lá, que o Marcelo vai colocar nos cards aí, né? O Marcelo, Isso. Ele dá dicas de 5 filmes, né, pra você assistir de boa na Netflix. Um dos filmes que o Marcelo deu a dica foi o The Old Guard, que é um filme assim que eu realmente gostei bastante. Acho que é um filme pipoca, despretensioso, não merece tanto ódio assim. Mas uma coisa que realmente foi ruim The Old Guard é a trilha sonora, que eu achei muito desconexa. Toda hora assim tinha que ter um popzinho aleatório. E aí parece que tipo assim, escreveram o roteiro completo do filme, e aí depois que eu tava completo falou, vamos adicionar as músicas. Não é assim que funciona. A trilha sonora, ela tem que vir como complemento. E eu realmente acho que o Umbrella Academy fez muito bem isso, principalmente na segunda temporada lá, que agora a gente vai comentar, né? Lá como é que chama aquela música, Marcelo? É Dance With Myself? Isso. Essa aí, sério, eu acho que foi o ponto alto de trilha sonora. No final da primeira temporada toca Barracuda, que é a minha música preferida do Guitar Hero 3, de Play 2, sabe? É isso aí, eu acho muito massa. Não, a utilização da trilha sonora é boa demais. Além da escolha, a gente já havia falado isso antes em off, né? Além da escolha das músicas ser muito boa, a utilização delas é melhor ainda. Eles escolhem os momentos certinho pra música. Oxi, agora eu tô confundindo as palavras. Para as músicas se encaixarem com a narrativa. É praticamente uma narração, a música fazendo a cena. Principalmente nessa aí que você disse, né, do Dance With Myself, enquanto o Five lá, que é o Aidan Gallagher, agora eu olhei o nome do ator aqui, lutando com ele mais velho. Espetacular essa cena. E sempre as músicas contribuindo para essa narrativa, e são músicas muito boas que eu acho que eles escolheram muito bem. E eles utilizam também do J-Cut, que é aquela utilização da música antes da cena acontecer, ou do áudio, né? De qualquer áudio antes de mostrar a cena. E isso gera um suspense, gera um aspecto na narrativa muito massa. E é isso, a direção e edição faz parte da edição, né? Isso de colocar a trilha sonora com o vídeo. E a edição de Umbrella Academy é, pra mim, o ponto alto disparado da série, assim, espetacular, ousada. As cores são massa demais, os takes, a filmagem, meu Deus do céu, sem adjetivos. Pois no final desse podcast a gente vai discutir se realmente Dark perdeu o posto como a melhor série da Netflix. Mas enfim, acabou que nesse primeiro bloco era pra falar só sobre a primeira temporada, acabou que a gente misturou tudo, mas então bora partir pro bloco 2 agora. Então, gente, começando agora o nosso segundo bloco, falando mais especificamente da segunda temporada, porque, né, no primeiro bloco a gente falou um pouquinho, mas não especificamente. E começando já com uma pergunta assim na lata agora. A segunda temporada é melhor que a primeira? Eu já vou responder diretamente também. É melhor Sem que dúvidas. a primeira. Sem dúvidas. Cara, essa segunda temporada ela conseguiu o inconseguível, que é justamente ser melhor que a primeira. Porque a primeira temporada, nossa, a gente termina e fala, uou! Essa segunda temporada é uou! O tempo todo. Não, os personagens continuaram se desenvolvendo. Essa segunda temporada mostrou que eles são mais caídos do que na primeira. No sentido de, eles tentam ser heróis, mas eles são humanos, né? E nesse caso eu acho a Umbrella Academy muito melhor do que
The Boys, aí uma treta aí. Porque Polêmica. no The Boys eu acho eles uma forçação de vamos pegar tudo que as histórias de heróis geralmente não mostram e colocar tudo aqui. Aí fica saturado e fica uma coisa tipo, só os super-heróis são uns bosta, não sei o quê. E Umbrella Academy mostra que eles não são bem super-heróis, eles são pessoas. Então eles têm dois lados, eles têm vários aspectos da sua vida e mostra muito melhor isso que eles são caídos na segunda temporada. Mostra até o Ben, desenvolve muito bem todos os personagens da academia, né? E isso é muito massa, além de ter uma sequência inteira na série, não começar muito... Na temporada, muito devagar, já que a primeira temporada, o comecinho dela, assim, é um pouco mais lento, né? Você também acha isso, Eduardo? Sim, eu realmente acho que a primeira temporada tem um ritmo completamente diferente da segunda. E talvez isso tenha sido, assim, até um pouco, assim, de motivo para algumas pessoas abandonarem logo, assim, na primeira, mas acabaram que perderam, né, uma grande série. Bom, sobre esse lance aí que você falou sobre o The Boys... a gente já tem, né, aqui um podcast que fala um pouquinho mais sobre The Boys, mas eu não gosto quando polariza demais as coisas. O Capitão Pátria, ele é, assim, totalmente polarizado, na minha opinião. Por exemplo, Capitão Pátria, Homelander, né? Outra polêmica também com o nome. Mas realmente essa eu tenho que admitir que Capitão Pátria é bizarro. Mas enfim, peraí, como é que é o nome daquela, a equivalente à Mulher Maravilha? É Queen Maeve, Rainha né? Maeve, assim. Rainha Maeve. Queen Maeve. A Queen Maeve, ela é um pouquinho menos polarizada. Mostra, assim, que ela tem algumas atitudezinhas um pouquinho babacas, mas ela ainda assim é uma heroína. Sim. Mas o legal do Umbrella Academy, justamente, cara, o 5, ele é um personagem que ele representa muito bem isso. Ele não é um vilão, mas ele tem muitas atitudes questionáveis, digamos assim, né? Sim, talvez pra conseguir a salvação do mundo, ele passa por cima de qualquer pessoa. Por isso que a gente tem aquela cena lá muito interessante, dele matando a diretoria inteira. Nossa, lá. Espetacular essa cena, assim, no sentido técnico. Muito, muito boa. Lógico que ele matar a gente, isso não é bom, né? Mas a cena em si é muito boa. Pois é, não pode matar gente, também não pode ameaçar peixezinhos inocentes. Exatamente. Peixes não pode bater no vidro, porque peixe não gosta disso. Sim, aquele não é tão inocente, né? Mas... É verdade, né? Mas enfim. Bom, eu... Só um comentário rápido aqui sobre as histórias em quadrinhos. Eu não li histórias em quadrinhos e eu decidi que não vou ler enquanto não acabar a série do The Boys. Porque The Boys, pelo amor de Deus, Marcelo do céu, o que tá acontecendo comigo? Eu errei aqui, velho. Normal. É um dos sintomas da viagem no tempo. Sintomas da viagem no tempo. Já tô ficando paranoico aqui. Enfim, bom, onde é que eu tava? Onde que eu estou? Estamos em 1960, né? Enfim. Peraí. Nossa, peraí, eu tô com uma coceira muito grande aqui. Peraí, calma. Meu Deus, logo vem a fase sueira. Da raiva homicida. Suando demais, enfim. Eu só vou ler as histórias em quadrinhos de Umbrella Academy quando a série acabar. Porque, assim, já tem, né, a continuação, que seria, acho que é Hotel Oblivion que chama, a continuação dessa segunda temporada, né? Mas, assim, eu não quero pegar nenhum tipo de informação, porque eu quero ser surpreendido. Quem sabe na Black Friday deste ano eu compre todas as histórias de quadrinhos de Umbrella Academy e deixe lacrado aqui. E aí, até a série acabar. E até a série acabar, e aí eu vou e leio. Mas, assim, a gente já vê uma coisinha ou outra, alguma imagenzinha ou outra, é bem diferente, né? A Vanya é totalmente diferente visualmente falando, né? Luther também, muito mais bizarro nas histórias em quadrinhos. Mas, recentemente eu li uma notícia que os produtores da série falaram assim que eles não usam eles não usam a história em quadrinhos como se fosse uma bíblia, sabe? Eles não seguem a risca, é só uma base mesmo. Eu acho que eles usam como premissa, né? Eles pegam a premissa e usam. Não é igual anime e mangá, que vai copiando exatamente assim. O anime de One Piece, ele vai seguir a história do mangá, colocando uma coisa ou outra ali. Umbrella Academy não é assim. Os criadores foram lá, olharam, que legal essa ideia, vamos usar essa ideia inicial e transformar numa série. E eu acho que isso contribuiu demais, porque eles têm a liberdade o suficiente pra ser muito ousado na hora de fazer a série. Uma das coisas que contribui muito pra isso é a edição, que a gente disse, os takes muito ousados. E começando, logo no começo dos episódios, a gente já percebe isso, porque não tem abertura. Isso é muito ousado por parte da série, não tem abertura. A única coisa que tem é o quê? Que é espetacular, que é a aparição da Umbrella em lugares inimagináveis. E isso é... O logotipo, né? Isso é massa demais. É muito impressionante. Assistindo a primeira temporada, logo no segundo episódio você já percebe que a forma como o logotipo da série, como o nome da série vai aparecer, vai ser diferentezinha. E ao longo de cada episódio eu ficava até ansioso para ver como seria. E nessa segunda temporada, eles elevaram isso à enésima potência.
porque ficou cada vez mais criativa a forma de aparecer o logotipo. Logo no primeiro episódio, o logotipo da Umbrella Academy aparece na explosão. A explosão, assim, geralmente forma cogumelos. Aí formou um guarda-chuva gigante, escrito Umbrella Academy. Inclusive, essa cena inicial da segunda temporada merece um prêmio. Falando demais. Sério. Merece um prêmio, porque, meu Deus do céu, é 5 minutos. É 5... Não, mais, né? Deve ser uns 10 minutos, assim. Quanto tempo que é aquela lá? 3 minutos. Porque começa com eles aparecendo nos lugares, né? Nos anos. Vários anos diferentes. E aí é muito engraçado eles aparecendo e interessante. Inclusive aquela cena do Luther lá gritando Alisson. Aí tem um senhor lá que começa a gritar com ele, mas eu ri demais disso aí. Demais. Viu? É assim, eu acho que isso é uma coisa que falta em The Boys. Desculpa The Boys estar aparecendo pela 10ª vez aqui nesse podcast, mas é porque eu acho que faltam momentos assim, sabe assim, tipo Dark, assim, falta um alívio cômico assim pra te deixar um pouquinho mais à vontade assistindo. Eu acho que Umbrella Academy é isso. Ele é uma produção que não é pra criança, né? Se não me engano é 16 ou 18 anos, chega a 16, né, a censura. Mas ele mantém ainda esses aspectos, assim, como se fossem pequenas recompensas, assim, pra você estar assistindo a série. Você ri, você chora, você fica uou, né? É um turbilhão, assim, de emoções. Explosão de sentimentos que eu não pude acreditar. E apesar de ter ser mais de 16 mais 18, ele não utiliza daquelas cenas que tanto nós já criticamos em outros podcasts. Se você ouvinte já ouviu outros podcasts nossos, você vai saber do que eu tô falando, que é usar aquela cena pra maiores assim de graça, sem motivo nenhum, assim, só pra aumentar a faixa etária, só pra justificar. E Umbrella Academy, eu pelo menos não me lembro de nenhuma cena dessa, assim. Você lembra, Eduardo? O Umbrella Academy usou censura 16 anos totalmente pra violência. Sim. Aí por isso que você tem essas cenas de violência um pouquinho mais assim detalhadas, digamos assim, aí corta um braço, corta uma cabeça. Mas é isso aí. Como eu disse, há muito tempo atrás, eu não me lembro qual podcast eu tinha mencionado isso. Eu acho que a gente devia fazer um podcast sobre isso, falando sobre a banalização da censura 18 anos. Porque hoje em dia, assim, o povo usa a censura 18 anos pra mostrar peito, sabe? Isso é uma coisa que tá me deixando um pouco chateado. Mas ainda bem que o Umbrella Academy não usou disso, não. Mas o Umbrella Academy usa bastante o quê? A viagem no tempo, né? E aí, Marcelo, você acha que tá um pouco saturado? Eu acho que viagem no tempo é um tema recorrente, né, na cultura pop. Principalmente depois de a melhor obra sobre viagem no tempo, na minha opinião, que é a trilogia de Volta para o Futuro. Pode ser polêmico? Pode, mas eu acho. Depois de Volta para o Futuro, sempre tem viagem no tempo, né? Principalmente no desenvolvimento de séries. Sempre começa uma coisa assim, normal, e aí no final, tem que viajar no tempo pra consertar não sei o que lá. E eu acho que foi uma coisa que prejudicou um pouco a mim, que foi chegar em Umbrella Academy logo após ver Dark. E aí, depois de ver Dark, você tá um pouquinho cansado de viagem no tempo, né? O problema é que é assim. Um pouco assim. O problema é que é assim. Se você é Marvete e assiste toda semana Vingadores Ultimato, você já tá tendo contato com viagem no tempo massivamente. E aí, se aliado a isso, você acompanha a série The Flash, que trabalha com viagem no tempo massivamente também, já é mais um agravante. E aí você acabou Aí de você ver vai Dark. maratona 3 temporadas de Dark. Aí você vai pra Umbrella Academy. É muita viagem no tempo. Porque é igual Aí você igual fica assim, cansado, aí dá uma igual a gente cansada. comentou isso no podcast sobre Dark. A cultura pop usa assim, abusa demais da viagem no tempo. E é a solução pra tudo, digamos assim. Mas eu acho que o mérito pra Umbrella Academy é que Umbrella Academy usa muitas coisas saturadas de uma forma muito interessante. Eu acho que viagem no tempo tá muito saturado na cultura pop. Mas do jeito como Umbrella Academy usou, foi interessante. Trata lá viagem no tempo como algo empresarial, que eu achei muito interessante. E é mais despretensioso, né? Bem diferente de Dark. Tipo, não é tudo tão conectado assim, nem tão roteirizado. É um pouco mais do jeito mais clássico da viagem no tempo, né? Tipo, assim, talvez a minha opinião esteja um pouco equivocada, mas eu acho que a viagem no tempo Umbrella Academy não é o principal. Ela só é assim, o que move, o que faz os personagens irem até determinado local. Sim, mas o objetivo principal de Umbrella Academy é realmente sim salvar o mundo do apocalipse. E aí, é claro, vai ter a viagem no tempo. Mas outra coisa também que está um pouco saturada na cultura pop e que Umbrella Academy usou é o apocalipse, né?
E como Dark também, de novo, né? E também Assassinato do Kennedy. Isso é uma coisa que, cara, até X-Men trabalhou nisso. Mas, como eu disse, eu acho que o Umbrella Academy trabalhou de uma forma melhor, porque não exagerou tanto. Tipo, X-Men, Kennedy é um mutante. Sabe? Não, né? Mas eu acho, assim, que foi interessante também. Estamos falando dos Estados Unidos. Se você viaja para os anos 60, você vai ter que tentar impedir o assassinato do Kennedy. Porque não existe um norte-americano que não seja patriota. E engraçado porque eles conseguindo fazer o Kennedy não morrer ia gerar aeroapocalipse, né? Isso é muito doido. E eu acho um pouco até pesado você brincar com isso da morte de uma pessoa, né? Imagina a família do Kennedy, sei lá, o neto dele. Nem por um segundo... Cara, nem por um segundo eu deixei de pensar nisso, velho. Porque eu penso... Nossa, é estranho. Nossa, sério, é igual você falou mesmo, vai com o neto do Kennedy tá assistindo aquilo. Poxa, sim. Né, enfim. Mas é isso, exatamente, cara, esse nosso podcast aqui, ele tá se conectando muito ao podcast Dark, por isso que eu acho que os nossos ouvintes deviam ouvir o de Dark também, porque isso também é uma coisa que eu mencionei lá. Uma coisa que eu também tô ficando um pouco chateado em filmes, em séries, é porque eles estão usando de muitos temas, assim, que não precisava usar. Tá usando coisas assim um pouco pesadas, um pouco delicadas, assim, apenas como âncora, que realmente, na verdade, não precisa. Sim, na segunda temporada de Umbrella tem muitos temas sociais vigentes e que fazem parte da narrativa, são importantes. Eu acho que eles trabalharam bem alguns, nem tanto outros. Eu achei muito legal, principalmente, o que é tratado mais no começo da temporada, que é a questão da segregação racial lá nos Estados Unidos. Isso eu acho que ficou bem legal na série, principalmente aquela cena deles entrando lá no café e pedindo para serem servidos. Achei isso muito da hora, inclusive o Raymond, o marido da Allison, eu achei ele uma pessoa espetacular, não um personagem tão espetacular, mas uma pessoa muito boa. O cara, eu achei ele muito massa, assim, muito gente fina, talvez mais herói do que os caras de Umbrella Academy. E eu achei essa questão social que eles abordaram muito boa, mas teve outras que não foram tão boas assim, né? Concordo, 100%. Eu acho que essa questão racial foi brilhantemente trabalhada, na minha opinião. Eu acho que essa segunda temporada, a palavra certa para caracterizar ela é madura. Essa segunda temporada é muito, muito mais madura do que a primeira temporada, né? Porque ela trabalha essas questões assim, de racismo, de homofobia, né? Eu acho muito interessante uma das cenas lá que eu quero comentar rapidamente, que é assim, essa cafeteria, né, que não pode pessoas negras, só pode pessoas brancas, tem um momento lá que o Klaus, que ele é uma pessoa LGBT, ele entra nessa cafeteria e aí o cara lá expulsa ele de lá. E aí quando o Klaus é expulso da cafeteria, eles dão um close muito grande assim, isso eu achei genial, eles dão um close assim na placa apenas brancos. Mas, tipo, o interessante é que o Klaus, ele é branco. Só que, por ele ser uma pessoa LGBT, isso já classifica ele como, não, você não pode entrar aqui. Eu acho isso que, mesmo que se trate de uma série de super-heróis, que tem viagem no tempo, e tem superpoderes, um monte de coisa, foi um meio de debater essas questões sociais de uma forma muito interessante. Do Klaus ficou... Eu achei boa essa cena também. Ele toma um soco do Dave, né, coitado. E o Dave acabou que seguiu o mesmo caminho. Ele foi pra guerra no final, né? Pois é, né? E o Klaus virou o Henri Cristo, né? Nessa temporada. É verdade. Isso aí foi... o Klaus é o personagem... Pois é, moral, assim, eu, na minha opinião, o Klaus é o melhor personagem dessa série. Assim, disparado. Eu acho que ele compete com o Five. Os dois eu acho que o 5 e o Klaus são os dois melhores personagens dessa série, sem dúvidas, né? Mas assim, eu acho que o Klaus, ele... sai um pouco mais da curva, digamos assim. Eu acho que o Five, ele fica muito preso a essas questões administrativas da viagem no tempo. Acho que o Klaus, ele, justamente por conta desse espírito mais liberto dele, assim, ele mesmo, ele se mete em muito mais aventuras na sua sessão da tarde. Não, e ainda tem o caso do Dave, do Ben possuir ele, aí fica aquela coisa louca lá. Muito engraçada aquela cena, velho. Muito doida. Eu achei muito massa. Mas o que eu não achei tão bom foi a história da Vânia, né? O que você achou dela ficar... Olha, todo aquele rolê lá na fazenda. Na verdade lá. É assim, Marcelo. O problema da história da Vânia não é a história da segunda temporada. Não é o arco da Vânia da segunda temporada. O problema é que é assim, ó. Na primeira temporada, qual que foi o arco da Vânia? Ela se apaixonou pelo Harold Jenkins... E aí, no caminho, ela estava descobrindo mais sobre seus poderes, correto? Beleza.
Qual que é o arco da Vanya na segunda temporada? Ela se apaixona pela Cici e ao longo desse caminho aí, ela vai descobrindo mais sobre seus poderes. Eu realmente desejo que na terceira temporada a Vanya não tenha nenhum relacionamento amoroso. Nenhum. Porque porque senão fica muito a mesma assim, cara, coisa. Pela terceira vez você fazer a mesma história da Vanya se apaixonar, não vai ser legal. Eu acho que assim, ó, foi interessante eles terem feito a Vanya se apaixonar novamente, né? Porque foi um desenvolvimento da personagem. Assim, a primeira camada de desenvolvimento, a gente pensa assim, olha, a Vanya, ela é uma personagem bissexual, ela é uma pessoa LGBT, mas eu enxergo diferente. Eu enxergo assim que, na verdade, a Vanya, ela é uma pessoa que precisa de amor. E aí qualquer pessoa que demonstrar amor por ela, ela vai retribuir, digamos assim. Sim, porque ela passou a vida inteira É isso aí, sem. eu acho assim, sei lá, é a mesma questão da Elsa, sabe? Eu acho que a Elsa, assim, ó, ela é uma personagem que ela é livre, digamos assim, sabe? Ela não precisa de príncipe, ela não precisa de princesa, ela não precisa de nada. Ela só precisa, assim, de pessoas próximas a ela. E eu acho, assim, que se a família da Vanya, né, se os irmãos dela dessem atenção, dessem o amor que ela precisa, ela não ficaria aí, sabe, mendigando, sabe, esses amores aí. Sim, e a Cici, ela, tipo assim, só conhece a Vanya há um mês, não sabe de onde ela veio, não sabe o passado dela, não conhece ela direito, e já, tipo, deixa ela cuidar do filho dela, se apaixona por ela, quer fugir com... Marcelo, eu achei um pouco eu assim, tinha certeza absoluta que ela era uma vilã. Sabe por quê? Eu também pensei o nome dela é isso. Cici, né? Cici, o nome dela? Acho que é Cici. Sim. Eu tinha certeza que ela era uma vilã. Porque eu pensei assim, véi, não existe ninguém bonzinho assim. Não existe ninguém que vai acolher... não, assim, tá aqui... Sabe por quê, Marcelo? É porque ela atropelou a Vanya. Ela pode estar com medo da Vanya processar ela. Então o que é melhor? É melhor chamar ela pra dentro da casa dela. É verdade. Mas assim, falando sério, eu acho assim que esse relacionamento delas, muitas pessoas podem achar que foi forçado, assim, tal. Eu realmente não quero que tenha mais relacionamento com a Vanya, né? Mas assim, parando pra pensar um pouquinho, até que faz sentido. Porque, tipo assim, os argumentos que ela usa são até assim, digamos assim, algo a se considerar. Porque ela tem um marido que é ausente, não tá dentro da casa dela, e o filho dela... Um filho que então, não o filho conversa. dela, por ser especial, não conversa. Então aí, ela só tem a Vanya pra conversar, sabe? Então é óbvio que vai rolar aí um sentimento diferente com elas. Mas assim, beleza. Esse foi o enredo da primeira temporada, foi o enredo da segunda temporada. Eu espero que não tenha isso na terceira temporada. Porque eu acho que o problema da vida, né, é expectativa. Final da primeira temporada, eu achei, a Vanya vai ser a vilã da segunda. Eu pensava isso. A Vanya vai tocar o terror no mundo. Mas não, aí o que acontece? O mesmo arco da primeira temporada. E aí metade da temporada ela nem lembra quem que ela é. Pois é. Foi bem colocado esses problemas que teve um pouco no arco da Vanya, mas não é totalmente ruim, né? Claro que no final até que deu bom. E uma coisa que me resta de pergunta, que tem a ver com o personagem tambem, é da Layla, né? Porque, pra onde será que ela foi? O que aconteceu com ela também? Não sei pra onde assim, ela foi. Ela só fugiu. Ainda mais com tudo que o final da segunda abriu, né? Como é como se fosse uma linha do tempo diferente, como se fosse um outro mundo, né? Um outro universo, assim e tal. Eu não sei exatamente pra onde então que a Layla foi, né? Porque, por exemplo, até o próprio garoto lá, o que consegue os poderes através da Vanya. O que vai acontecer com ele? Ele vai virar um vilão? Ele vai virar um herói? Será que ele será que ele foi adotado também? Eu acho que não, né? Ele não foi adotado pelo Hargreaves, porque o Hargreaves só adotou os que nasceram, né? Mas assim, ele pode até ser o vilão da terceira temporada, né? Mas sobre a Layla em específico, eu acho que deixou muito em aberto. E eu acho assim que a revelação, assim, de que na verdade ela era uma das crianças, talvez eu acho que uma revelação que foi muito no final. Eles poderiam ter feito isso assim, um episódio antes. Sim. Aquele final ficou um pouco assim, vencemos pelo poder da amizade, você não acha? Esse pontinho eu achei um pouco... Não foi um Deus Ex Machina, tipo, saiu do nada, mas acabou sendo, eles ganharam por causa, nós vamos nos amar. Foi aqui, It's the power of love, né? Foi tipo isso. Nossa, exatamente. Sabe? Gente, é isso aí mais. também que, gente do céu, é sério mesmo que eu vou mencionar The Boys pela 15ª vez? Sim, esse que é a minha crítica a The Boys também. Power of love. O personagem lá, o francês, sim, o nome dele é francês. O francês lá, ele encontra lá a Kimiko, né? Que ela é uma mulher toda malucona que mata pessoas, não conversa, age como realmente assim, uma pessoa selvagem. Mas aí, por causa do Power of Love, né? O poder do amor, ele confia nela e quer caneta na equipe. Assim, o problema é que quando as produções usam o poder do amor, isso tira toda assim, digamos assim,
te tira da série, sabe? Você fala assim, poxa, na vida real não é assim. Tá que na vida real também não tem super-heróis, não tem superpoderes, mas eles têm que se esforçar ao máximo pra fazer os personagens não agirem como personagens. A partir do momento que um personagem ele usa o Power of Love, ele tá mostrando pra você que ele é um personagem. Esse foi um detalhe que eu achei um pouquinho defeito da série, mas um dos poucos. O restante da série é um primor de narrativa, principalmente direção e edição, como eu disse. A atuação também, eles mandam muito bem. E um último debatezinho aqui. Um último não, mas um debatezinho que eu queria perguntar pra você é sua opinião sobre o Luther. Eu achei que o Luther ele é muito bosta, velho. De todos lá, ele é um bosta, assim, de que ele quer ser um bosta, porque as escolhas dele eu não consigo entender. E ele serve como alívio cômico. Isso é legal, porque tem muito momento com ele que é engraçado. Mas ele, por ser o number one, querendo ser líder, querendo honrar o pai, no final ele não é nada. Que você me disse antes que acha ele ainda até um bom personagem? Eu acho ele um bom personagem, sim, né? Mas eu considero que ele é o mais quebrado de todos, psicologicamente falando. Como eu disse, eu não li as histórias em quadrinhos, mas nas histórias em quadrinhos, né, porque eu li uma notícia recente, né, acontece que no final do primeiro ar, acontece com o Luther o mesmo que aconteceu com o Thor em Ultimato. Ele ficou obeso por causa da depressão, sabe? Ele entra em depressão. E aí nessa segunda temporada teve algumas pinceladinhas em referência a isso, né? Mostrava ele comendo bastante. Que ele começa a comer muito, né? Sim, muito. Mas eles tiveram que cortar isso aí, porque senão ia ficar muito Vingadores Ultimato, né? Mas, eu acho que o Luther ele tem alguns problemas, assim, desde a sua base, digamos assim. Base do personagem. Poderes não foram muito bem estabelecidos, não foram. Ele tem super força, mas ele apanha de todo mundo, inclusive do Hazel, né? Não, e ele tanca, na primeira cena, ele tanca uma bomba, e aí depois ele tá apanhando pra um cara normal lá. O cara dá soco nele, assim, ele tancou uma bomba. Pode ser que seja o mesmo lance do Superman, por exemplo, assim, talvez ele não se solte tanto por medo de, sei lá, sair destruindo tudo que tá à volta dele. Mas, não sei, sabe, eu acho que pra gente, assim, porque até em situações extremas, que ele tinha que liberar todo o poder dele, ele não liberava. Eu realmente acho assim... Não, ele apanha do Hazel, velho, que é humano, sabe? Tá, beleza, tem um cara invadindo a sua casa. Você tem que liberar todo o seu poder pra defender sua casa, caramba. Mas não, ele apanha do Hazel. Véio, parece que ele não consegue usar o corpo de meio primata, né? E também é isso, o lance aí do corpo de primata. O corpo de primata deu mais força pra ele ou só mudou ele fisicamente? Ele continua com a mesma força que ele sempre teve? E por que ele se chama Space Boy desde sempre? Sendo que ele só vai pro espaço quando ele tá mais velho. Por que o nome dele de herói é Space Boy? Sabe? Eu tinha pensado nisso. Sim, eu acho que é muita coisa esquisita, sabe? Também, isso é um defeito também da série, não ter falado pra gente explicitamente os nomes super-heróicos deles. Porque... E nem os poderes, que eu me lembro em nenhum momento fala que o nome do super-heróico da Alison é rumor. Não fala que o nome super-heróico do Ben é horror. Não sei se você sabe disso, mas é horror. Eu realmente acho que em pequenos detalhes assim a série pecou um pouco. Mas o Luther em específico, eu acho que ele foi um bom personagem, que ele é um personagem, eu acho que ele é o mais humano lá entre eles. Mas eu acho que talvez exageraram um pouco na humanidade. Poderia ter feito ele um pouquinho menos assim, com todas as características de uma pessoa quebrada, sabe? É isso, mas de modo geral eu acho legal. Tem o Reginald ser Alien. É verdade, Reginald ser Alien. Assim, eu não sei o que achar disso aí, sabe? Porque, não sei, será que precisa de Alien? Novamente, cara, desculpa, gente, mas... Duas coisas que eu tô mencionando toda hora aqui nesse podcast é The Boys e Dark, né? Novamente eu respondo, eu vou mencionar Dark. Final da segunda temporada tem estabelecido o universo paralelo lá, né? O segundo universo. Será que precisava daquilo? É igual o Umbrella Academy. Já tem tanta coisa, já tem viagem no tempo, já tem super-heróis. Precisa mesmo de Alien, sabe? Talvez assim, linkar Alien com a origem deles, talvez aí seja melhor, sabe? Mas eu não sei, talvez seja um pouco demais. Tem que ser muito bem explicado com o restante da história, senão vai ser jogado, né? E eu acho que pra ficar bem tem que explicar o interesse dele no Pogo, o interesse dele no lado escuro da lua, como ele disse, o que ele queria matar no Kennedy, que eu não entendi também muito bem o motivo, e que esse povo alienígena, essa raça, ou talvez só o Reginald mesmo, que é um alien, que ele tenha sido responsável pela gravidez daquelas mães que tiveram os meninos poderosos, né? E se não tiver um bom emaranhamento de todos esses aspectos, todos esses fatores, eu acho que vai ficar meio jogado mesmo. Mas se tiver, aí vai ficar legal. Talvez fique até uma
uma coisa que a gente não fazia a mínima ideia e sempre esteve lá por detrás de tudo, né? Pode ter esses dois Marcelo, lados. você mencionou uma coisa muito interessante. E se o Reginald Hargreaves realmente for o pai de todo mundo, isso significa que todos eles são irmãos? Isso significa que Allison e Luther são irmãos? Oh! Não, eu particularmente, eu defendo o óbvio, né? Eles vêm da mesma origem, mas não do mesmo gene. Eles vêm da mesma origem, ou seja, todas as 40 e lá vai cacetada mulheres ao redor do mundo, lá foi mais de 40, tiveram os bebês ao mesmo tempo. É um evento que teve um denominador comum, que nós não sabemos ainda. Mas, geneticamente falando, não são irmãos. Por exemplo, o Luther ele é um branquelo norte-americano. A Allison é uma mulher negra. O Ben, aparentemente, ele é um cara asiático. Então, tipo assim, é uma variedade de genes. Não são irmãos, então, na minha opinião. Vêm da mesma origem, mas não são irmãos. Porém, eles são irmãos de criação. De criação, é. Tipo a Iris e o Barry. O que, na minha opinião, já deixa o negócio... É, porque, afinal de contas, o Barry chama o sogro dele de pai, né? Então, aí é um pouco esquisito, né? É, exatamente. Não, então, ué, o Luther e a Allison também, ué. Eles chamam o Reginald de Dad. E aí eles querem... Pois é. Se bem que a Allison já não quer não, né? Porque ela casou com o Raymond. É isso aí. Eu acho que... Doideira. É doideira, mas eu acho que é uma discussão inútil. Eu acho que é assim, é detalhe, sabe? Não precisa disso. Você tem coisa muito pior aí, tipo Game of Thrones. Que ninguém acha, todo mundo acha super normal. Cool, né? Cool, normal demais. Mas né? Aí, sei lá, Umbrella Academy tá dando esse bafafá todo aí. Pois é, então, Marcelo, de um modo geral, assim, só pra concluir, eu acho que essa segunda temporada ela foi muito boa, me deixou muito ansioso pra terceira temporada. O que eu acho legal em Umbrella Academy, porque consegue nos surpreender até quando a gente acha que não vai conseguir. O próprio lance aí do Reginald ser um alien, o próprio lance da Layla, né, ser também uma das crianças, né, do dia. Sim, muito surpreendente isso aí, muito, eu não fazia a mínima ideia. E também, assim, isso agora... uma experiência pessoal minha, né? Essa temporada, assim, ela me enganou bastante, digamos assim, porque eu tinha várias teorias e foi por terra. Por exemplo, até quando a gente tava comentando enquanto a gente tava assistindo, né? Eu jurava que a Layla era a Tchá-Tchá do passado, a Tchá-Tchá mais nova. Não sei da onde eu tirei isso, né? Mas, enfim, eu acho assim que o Umbrella Academy, ela é dos últimos anos, assim, eu acho que fotograficamente falando... é a melhor produção que eu vi. Emula, assim, muito bem coisas, digamos assim, tempos diferentes, né? Consegue inserir muito bem a trilha sonora. E eu preciso de um bonequinho do Klaus aqui na minha estante. Já estou pesquisando. Ele guru ou ele da primeira temporada? Não. Eu vi um site de impressão 3D, que eu vi um bonequinho do Klaus e um bonequinho do Ben, eles crianças, sabe? Cara, o Ben, ele tá assim com aqueles tentáculosão gigante e o Klaus, ele tá assim com a mãozinha assim, tipo mostrando o hello assim, sabe? Eu vou te mostrar depois. Cara, ficou muito legal, eu preciso daquilo, né? Mas é isso, o que eu acho interessante em Umbrella Academy é justamente eles mostrar assim que eles terem os poderes faz tornar eles totalmente infelizes. Porque eu acho isso, geralmente a gente vê assim, uou, nossa, super-herói, como eu queria ser um super-herói. Mas ultimamente a gente tá vendo várias produções que tá falando, não, cara, ser super-herói é uma bosta. Se bem que lá atrás, com Kick-Ass, já nos mostrava isso. Mas com heróis, não com super-heróis, né? Eu acho que tá sendo muito interessante ver isso agora, assim, também. As próprias histórias em quadrinhos The Boys já fizeram isso lá atrás também, né? Mas é isso, eu acho que de modo geral, assim, como séries, filmes, é algo mais mainstream, assim, que chega a mais pessoas, eu acho que é muito importante, a gente tá vivendo uma era muito boa desse tipo, assim, de coisas, assim, diferentes, né? Lá nos anos 60, por exemplo, era impossível ter algo dessa forma. Mas de modo geral, eu acho que é muito legal. Eu também concordo com tudo isso aí que você disse. É boa demais a série, vale muito a pena assistir. Pode assistir lá, pode pôr no seu catálogo, na sua lista lá da Netflix, que é boa demais. Vixe, cachorro gritou. O dogzinho. Aqui, você ouviu? Eu ouvi o dog. E Marcelo, eu não sei quando eu vou fazer isso, só sei que é certeza, mas eu vou comprar um guarda-chuva e eu vou escrever ou colar assim, o logotipo da série e vou colocar aqui no meu quarto, aqui, ó. Sério, vai ficar muito massa. Sério, eu vou tirar umas fotinhas, depois eu posto até lá no Instagram do Moshi Moshi. Você, querido e querido ouvinte, se não segue o Moshi Moshi no Instagram, segue lá. Mas, por favor, é isso aí. E pra terceira temporada?
Como é que vai ser essa Sparrow Nossa, Academy? cara, o quase... Sir Reginald Véi, voltou à ainda vida? bem que você Como é mencionou vai isso, ser? sério. Se a gente tivesse finalizado esse podcast sem eu mencionar esse trem, eu teria chorado. Não, Você ia gravar de novo. exatamente. Eu ia te mandar assim, Marcelo, eu vou te mandar um áudio via WhatsApp aqui, você vai inserir nesse programa. Cara, primeiro lugar, nunca que eu ia pensar que uma Umbrella Academy alternativa ia se chamar Sparrow Academy. Eu achava assim, sei lá, uma Umbrella Academy alternativa ia se chamar o quê? Sunglasses Academy, sei lá, Academia Óculos de Sol, sei lá. Um chapéu, Academia Hat, sei lá, alguma coisa assim. Alguma coisa em que tivesse a ver com guarda-chuva, né? Ou que parecesse guarda-chuva. Mas Sparrow, sabe? De um guarda-chuva sair pra um pássaro, sabe? Eu achei um pouco esquisito. Mas, aparentemente, pelo menos a sensação que deu, é que essa Sparrow Academy, ela é bem mais vilanesca, digamos assim, sabe? Eu acho, assim, que talvez essa Sparrow Academy seja muito mais parecida com o Reginald Hargreaves do que a Umbrella Academy, né? Sim, eu acho que eles seguiram exatamente os ensinos do Reginald. Tipo, eles se tornaram, eles viraram meio que bonecos, assim. Não é bonecos, mas tipo, entenderam? Eles são mesmo subordinados do Sir Reginald ao invés de cada um escolher o seu lado. Pois é, cara, eu achei que vai ser uma boa abordagem, porque assim, não vai ser versão alternativa versus versão alternativa, sabe? Não, ou pode ser, na verdade, né? Não sei. Vai que... Será que aquelas pessoas que apareceu de relance são eles? É Alisson, Luther, Klaus, será que é? É verdade, né? Pode ser outros. Pode ser eles ou pode ser outros. Vai que ele conseguiu as outras crianças. Cara, porque, tipo assim, isso aí é muito passível à mudança, né? Sei lá, por exemplo, se esse incidente aí de todas as 40 ela vai cacetar das mulheres aí ficarem grávidas subitamente, se aconteceu, sei lá, se foi uma coisa aleatória, talvez alguma mudancinha no tempo fizesse mudar as mulheres, mas aí o Ben existe. Então talvez isso pode colaborar para que não seja isso, e que na verdade realmente seja todo mundo ali, só que uma versão evil. Eu tô muito curioso. Eu também, vamos esperar aí pra ver como é que vai ser essa terceira temporada, e como vai ser eles lidando agora com o Sir Reginald vivo, né? Com ele agora novamente vivo. Agora, indo pra nossa perguntinha final, porque nós já estamos, olha só que triste. Nossa, tem um super caminhão aqui, você tá ouvindo? Ué, eu achei que fosse a sua maleta aí funcionando pra você ir embora, pra você voltar pro seu tempo. Ah, minha briefcase, é verdade. Mas antes da gente terminar, vamos fazer a perguntinha final, que é comparando mais uma vez, a gente comparou Umbrella Academy com um monte de coisa aqui, né? Com The Boys, né, que a gente já falou, inclusive nós já fizemos um podcast que a gente mencionou aqui toda hora, que é sobre heróis que não são, ou super sérios, né, que não são da Marvel e da DC. Você pode conferir aí esse podcast nosso. E agora comparar com outra coisa que nós também já fizemos podcast, que nós falamos sobre o podcast Dark, é só hype. Então depois você confere lá. Vamos comparar agora Umbrella Academy com Dark. Assim, qual que é a melhor série porque da assim, Netflix? Essa comparação de agora é diferente das outras comparações. As outras comparações que nós fizemos com The Boys era justamente assim, porque Umbrella Academy é algo que mexe com super seres. Semelhanças. E aí a gente comparou com Dark, porque Umbrella Academy também mexe com o tempo, viagem no tempo. Mas essa comparação agora, de qual é a melhor, Umbrella Academy ou Dark, é em relação a qual é a melhor série da Netflix. Porque Dark foi eleita, né, a melhor série da Netflix, mas Umbrella Academy tá ali, né, concorrendo, digamos assim. E foi a série mais vista nessa última semana do mundo, Umbrella Academy. Minha opinião totalmente pessoal. Se você tem uma opinião diferente, tá tudo bem. Eu ainda considero Dark a melhor série da Netflix, mas Umbrella Academy tá ali num segundo lugar bem próximo do primeiro, sabe? É um segundo lugar merecido, digamos assim. Quem sabe a terceira temporada finaliza aí, mas eu não sei. Não coloque ela no topo. É verdade, né? assim, mas como é assim, eu não sei se Umbrella Academy vai ser algo de apenas 3 partes, como foi Dark. Talvez sim, eu acho que tudo converge para que a terceira temporada de Umbrella Academy seja a última. Ainda mais por conta do material base. Hotel Oblivion, que é o terceiro encadernado, é o último. Se bem que os criadores falaram que talvez vai ter mais uma obra aí. Enfim, é como eu disse. Continuo preferindo Dark, mas Umbrella Academy tá em segundo lugar, mas um segundo lugar bem merecido, bem próximo do primeiro. Eu acho que Umbrella Academy, a segunda temporada de Umbrella Academy foi melhor que a terceira de Dark, eu acho. Mas como um todo, a série Dark é melhor que Umbrella Academy. Essa é a minha opinião. O que você acha disso? É verdade. É realmente, verdade. assim, eu acho que se a terceira temporada de Umbrella Academy manter a mesma qualidade da segunda ou superar a qualidade, né? Aí sim eu acho que é bem provável que Umbrella Academy vai ganhar o posto de melhor série da Netflix. Sim, mas e elas são bem diferentes, né? São temas diferentes, abordagens diferentes.
Então você ouvinte aí, pode comentar aí, deixa aí nos comentários que a gente quer saber a sua opinião também. Qual que você acha melhor, qual que você gostou mais, Umbrella Academy, Dark, qual temporada você achou melhor. Nós responderemos você e quem sabe a gente não comenta o próximo comentários aleatórios, né? Se você comentar uma coisa aí massa. Então é isso aí. Quer deixar mais algum recadinho aí? Não, só isso mesmo. Tô gaguejando aqui. Só isso mesmo. Sempre chega no final, não tem mais nada pra falar, já falei demais já. Acho que eu falo demais. Acho que, Marcelo, a gente voltou às origens, né? O Eduardo não cala a boca e é de jeito. Nossa. Não, nós agora, infelizmente, nós vamos ter que pegar nossa briefcase aqui, que a comissão mandou pra gente voltar, nós temos um trabalho pra fazer, né, acabou de cair a latinha aqui, ó. Qual que é a nossa missão? Não fala não. É verdade, não pode falar, desculpa. É sigiloso, é sigiloso. Então nós estamos indo, gente, não se esqueça de curtir as nossas redes sociais, de se inscrever no nosso canal pra conferir outros podcasts e também análise de séries, filmes, de toda essa cultura pop aí que vocês gostam, que nós adoramos analisar. E é isso, gente, falou. Vamos contar até 3 ou até 1? Qual que você prefere? Cara, sei lá, mano. Viagem no tempo. O tempo é relativo, não interessa, é 1, 2, 3, 3, 2, 1, sei lá. Então beleza, vai ser 1, 2, 3, 3, 2, 1, hein? Vamos lá? 1, 2, 3, 3, 2, 1. Hello, goodbye.